Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, vamos neste vídeo aqui fazer a previsão de dois dos jogos aí desta rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro 2026. Remo e Internacional, Coritiba e São Paulo. Lembrando que estou iniciando aqui, já iniciei com alguns vídeos da Libertadores, um novo método de tiragem, tudo bem? Que aqui no tarô eu vou ver contexto de jogo, tempo de jogo importante e os jogadores importantes para ambos os times, e aqui com baralho cigano a respeito do resultado do jogo em si, tudo bem? As cartas já estão embaralhadas, eu vou apenas cortar o baralho aqui na frente de vocês. Aqui estão as cartas para Remo e Internacional e aqui estão as cartas para Coritiba e São Paulo, tudo bem? Vamos iniciar então com Remo e Internacional. Remo Internacional, oráculo dia 25 de fevereiro de 2026. Campeonato Brasileiro Série A. Contexto de jogo, tempo de jogo importante e os jogadores importantes para o Remo e para o Internacional, respectivamente, oráculo. Vamos lá, minha gente. Contexto do jogo. Como é que o jogo vai ser? Arcano 15, o Diabo. 8 de Espadas. E Arcano Mal de número 21, o Mundo. Olha, aqui me mostra inicialmente um jogo bem brigado, bem disputado, tá? Um jogo de muita briga, muita discussão, um jogo até meio violento, que provavelmente vai ter alguma expulsão, tá? Alguma ou algumas expulsões aí de algum jogador. Isso aqui tá 8 de espadas. Pode ser uma contusão? Pode, mas provavelmente aqui é uma expulsão, tá bom? Algo do tipo que vai ocorrer neste jogo aqui, no Remo Internacional. E aqui o Arcano Mal de número 21 Mundo fala que, apesar dos pesares, esse jogo assim ganha um contexto de melhoria. Você é um jogo bom de se ver no decorrer do tempo. Mas inicialmente, pelo menos, ele começa um jogo bem truncado, bem brigado, tá bom? Numeração do Remo. O Remo me veio com Cavaleiro de Paus, tem valor 12, com o Arcano Mal de número 8, a Justiça, e com o 2 de Ouros. A numeração do Remo aqui é 22, tá? 22 minutos do primeiro ou do segundo tempo, se houver algum jogador do Remo que vista 22, e também 4 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e se houver algum jogador do Remo que vista a camisa de número 4. O Internacional me abriu com o 3 de espadas, com o 5 de copas e com o 2 de espadas. Nós temos aqui a numeração do Internacional 10, tá? 10 minutos do primeiro ou do segundo tempo para o Internacional. Se houver algum jogador do Internacional que vista a camisa de número 10 e também 1, né? 1. Se o goleiro do Internacional vestir a camisa 1, também será um destaque deste jogo. Tudo bem, gente? Gratidão, oráculo. Salve a sua força. Salve. Agora vamos para a previsão do jogo em si. Remo, Internacional, oráculo, respectivamente, por favor. Vitória do Remo, empate, Internacional. Remo me abriu com a carta da montanha, carta 21, com a carta do sol e com a carta da cruz. Olha, o clube do Remo aqui neste jogo, ele tem uma energia bem inicial aqui de muitos obstáculos, tá? De muitas dificuldades, até ganha um fôlego, até que tenta se superar, tem uma superação depois disso aqui com o sol, mas depois aqui nós temos a cruz, tá bom, minha gente? A cruz, mostrando um sofrimento final para o clube do Remo, uma dificuldade grande aqui para o clube do Remo, pelo menos no final do jogo. Cartas de empate.
Me veio o trevo, carta 2. O urso, carta 15. E os jardins, carta 20. Não está descartado o empate, tá? São cartas aqui que podem demonstrar empate sim. Mas vamos ver as cartas do Internacional. O Internacional me veio com a 23, com os ratos, com a serpente, carta 7. E com caixão, carta 8. Cartas bem negativas para o Inter, tá, gente? Me mostra um time desgastado, que vai se deteriorando, vai se desgastando durante o jogo. Proporciona contra-ataques ao clube do Remo. E aqui o caixão, né, finalizando pro Internacional, me demonstrando também uma energia negativa, uma energia de perda. Mas como o clube do Remo aqui, nessa tiragem, também me veio com cartas negativas, tirando o sol, aqui, gente, o jogo está muito favorável para que haja um empate, tá? Um jogo aqui muito favorável para que haja um empate. Então, minha previsão para este jogo entre Remo e Internacional, neste dia 25 de fevereiro de 2026, é de empate, tá bom? Remo e Internacional. Minha previsão aqui é de empate. Gratidão, oráculo. Salve a sua força. Salve. Vamos agora para Coritiba e São Paulo, gente. Contexto do jogo, tempo de jogo importante e ou jogadores importantes. Por favor, oráculo, Coritiba e São Paulo, dia 25 de fevereiro de 2026. Contexto do jogo, tempo de jogo importante e os jogadores importantes para os times do Coritiba e do São Paulo, respectivamente. Contexto do jogo, Coritiba e São Paulo. Como que vai ser esse jogo, gente? 8 de espadas, valete de paus, rainha de ouros. Tem uma perda aqui inicial nesse jogo, tá? Também, igual eu falei lá no Remo Internacional, me mostra um contexto aqui de expulsão e ou contusão, tá? Mas pode ser provavelmente alguma expulsão sim neste jogo. Depois nós temos aqui destaques de jogadores mais novos e a Rainha de Ouros aqui me demonstrando um jogo bom, um jogo bom assim, bom, mas estável, tá? Estável. Nada assim de extraordinário para acontecer, não, tá? Numeração do Coritiba, Arcano 12, o enforcado, Cavaleiro de Ouros, que tem valor 12. Olha, duas cartas de número 12 para o Coritiba. E o 9 de Ouros. Olha, pro Coritiba, eu tenho aqui. Eu tenho 31 a numeração do Coritiba, tá? Tem 31 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se houver algum jogador do Coritiba que vista 31 ou 4 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E se houver algum jogador do Coritiba que vista a camisa de número 4. E também, minha gente, me vieram duas cartas aqui que tem valor 12, que também é uma numeração, será uma numeração importante para o Coritiba. São Paulo. São Paulo me veio com 10 de copas, com 10 de paus, ó, duas cartas de número 10 para o São Paulo, também já é destaque. E com o rei de espadas, que tem valor 14. Ó, numeração do São Paulo, 34, 7 e 10, tá? 34, 7 e 10 é a numeração aqui para o São Paulo Futebol Clube neste jogo contra o Coritiba. Agora, minha gente, vamos lá para a previsão do jogo em si com o baralho cigano. Gratidão, oráculo, salve a sua força, salve. Vamos lá? Por favor, oráculo, jogo entre Coritiba e São Paulo, dia 25 de fevereiro de 2026, Campeonato Brasileiro. Vitória do Coritiba, empate, vitória do São Paulo, respectivamente, por favor. Coritiba,
Coritiba me abriu com a carta 24, carta do coração. Carta da chave, carta 33. Carta do sol, carta 31. Coritiba muito bem aspectado aqui, tá? Muito bem aspectado. Time com raça, com vontade, um time muito bem determinado. Olha o sol aqui, chave. São cartas de poder, cartas que, assim, me demonstram uma força muito grande para vencer esse jogo, tá? E Coritiba com clareza para achar as soluções no seu jogo. Em empate, me veio o urso, carta 15, o livro, carta 26 e árvore, carta 5. São Paulo me veio com a criança, carta 13, com a carta do trevo, carta de número 2, e com a carta da torre, carta de número 19. Bom, minha gente, o São Paulo não veio ruim também não, tá? O São Paulo não veio ruim também não. Tem a carta da criança aqui, com trevo, boas novidades, boa sorte. Carta da torre, só que São Paulo muito na defensiva, tá? São Paulo meio que na defensiva aqui. E assim, as cartas do Coritiba aqui, elas vieram muito melhores, gente. São cartas ótimas aqui para o Coritiba. Então, assim, minha previsão, apesar de as cartas do São Paulo não forem tão ruins, mas as cartas do Coritiba aqui são cartas de mais poder. São cartas de mais força para vencer o jogo, sim. Tudo bem? Então, minha previsão aqui é de vitória do Coritiba sobre o São Paulo neste dia 25 de fevereiro de 2026. Então, minha gente, essas foram as previsões dos jogos entre Remo e Internacional, Coritiba e São Paulo, Campeonato Brasileiro 2026. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.